Seja muito bem-vindo ao MP Podcast, que significa Missão Propósito. Eu sou Ricardo Fabre, sou mentor ativacional. Eu ajudo as pessoas a encontrar o seu propósito de vida. E você sabe que todas as pessoas que eu trago aqui no meu podcast são pessoas que já encontraram o seu propósito de vida, tem muito a me ensinar para você também que está aí. Pode ter certeza disso. E hoje a minha missão é mais difícil ainda. Por quê? A minha entrevistada é ninguém menos que a minha esposa. Olha o rabo que eu peguei. Porque a gente está junto há muitos anos e eu já sei muita coisa dela. Então, como que eu vou extrair algo de uma pessoa que eu já conheço? Então, meu desafio é maior ainda. E você pode ficar à vontade para enviar a sua pergunta, mesmo com o nosso podcast gravado. Eu envio para ela, vai deixar os contatos dela aqui. Seja muito bem-vinda, Rose Arcanjo, minha esposa querida. Tudo bem? Tudo bem. Quanto tempo, hein, que a gente não se encontra. Nossa, apenas alguns minutos, não é mesmo? Então, Rose, eu tô falando aqui pro pessoal que eu faço podcast aqui, mas sempre as pessoas que vêm aqui, eu não sei mesmo que... Eu não sei nada da vida das pessoas. Eu nem gosto de roteiro, como vocês podem ver aqui, eu não tenho nenhum papel aqui. Eu gosto que o assunto vai fluindo aqui. Sim. Então, eu achei interessante esse desafio, porque a gente tá junto há quantos anos já? É isso que eu ia te falar, porque você falou há muitos anos, eu falei, aposto que não está lembrando quanto tempo que tem de casamento. Olha, então faz as contas aí. Nós temos 28 anos de casado, vamos fazer Nossa. 29 agora, no dia 26 de julho de 2025. Por que mulher sabe todas as datas de tudo? Será por quê, hein? Comenta aqui pra mim. E olha, além dos 28 anos de casado, nós tivemos 9 anos de namoro. Então soma aí, quanto que deu isso aí? Tem essa 50 brincadeira. anos que eu tô com ela já, ué. Por que mulher sabe as datas, cara? Uma das maiores brigas que tem, você já vai falar sobre isso, que a gente vai falar muito aqui sobre a terapia, porque a Rose, se você gosta desse tipo de assunto, ela é terapeuta TRG, né, Rose? Formada em TRG, especialista em traumas. Especialista em traumas. Uma das maiores situações que acontecem no seu consultório são relacionamentos, não é isso? Sim, temos situações diversas, mas uma das maiores dores que as pessoas levam até mim, geralmente relacionamento. Ou um relacionamento tóxico, ou o fim de um relacionamento, ou também a perda, né? Por, às vezes, motivo fatal, né? Por morte também. Então, essas são das maiores dores que chegam para mim no consultório, sem dúvida. E já chegou alguma dor lá devido a não lembrar de data de casamento? A maioria das vezes, quando a gente está trabalhando a dor, principalmente mulheres, trazem a dor do homem ao longo do caminho, né? Ele esquecendo as datas principais, né? Aquelas datas significativas e que fazem elas sofrerem muito, com certeza, fazem sim. Porque se eu lembro, dá-se a impressão que foi importante só para mim, né? Uhum. Que para o outro não foi. Sim. Mas olha, não é isso, viu? Não é isso. Não, conta pra nós, vamos aliviar a barra dos homens aí. Olha, na maioria das vezes o que acontece é porque nós viemos com uma história, com um passado. Todos nós trazemos um passado. E muito do que nós somos aquilo que nós vivemos na nossa infância. Então, se nós tivemos pais que eram muito ligados a datas, que estavam sempre lembrando datas, né? Isso para o menino ou para a menina. Então, vem um adulto muito relacionado a datas, né? Um adulto que se importa muito com datas. Agora, quando nós vivemos numa família onde os pais não fazem muita questão da data, não guardam data, e às vezes não guardam data até porque determinada data fez com que eles sofressem no passado. Então, lembrar data para eles é triste, é doloroso. Então, não se fala de datas. E como é um casal, acaba que um vai passando para o outro aquilo que ele traz dentro dele. Sim. E aí, passa-se para os filhos. Então, nem sempre os homens esquecem datas. Tem homens que são muito ligados a datas. E tem mulheres que também não são ligadas a datas. Então, isso aí depende muito da história do passado de cada um.
A gente vai falar muito sobre isso aqui no nosso podcast, sobre traumas, sobre perfis de caráter. Vamos falar sobre diversos assuntos voltados para a terapia, a TRG, que é especialista em traumas. Mas antes de começar, eu quero perguntar para você, Rose Arcanjo. Hoje, quem é a Rose? O que a Rose veio fazer nesse mundo? Aliás, o que a Rose está fazendo nesse mundo? Então, a Rose, né, primeiramente, a gente nunca pode esquecer de dizer, né, eu particularmente não esqueço disso, a Rose é filha de Deus, né, e sendo filha de Deus, eu venho com uma missão. E tem que lembrar, sou filha de Deus e uma filha amada de Deus, né, porque a terapia é ciências, mas a ciência passa por Deus. Então não pode se falar do ser humano sem falar do Criador. A Rose é filha de Deus, filha aqui, né, adotiva aqui na terra, de Maria Cândida Silvério e Sebastião Francisco Arcanjo, que são os meus pais, que hoje não estão mais conosco, né? Não, primeiro esposa do Ricardo Fabre, e mãe do Mateus Arcanjo. E Rose, o que você veio fazer nesse mundo? Então, só complementando, né? E aí, por último, eu sou terapeuta formada em TRG, especialista em traumas. São vários tipos de terapia. Sim. Tem terapia que coloca pedra quente nas costas. Sim, sim. Tem aromaterapia. Tem terapia de várias maneiras. Sim, são a vários. A sua terapia, TRG, explica aqui para quem está te escutando qual a diferença. Então, TRG significa terapia de reprocessamento generativo. O que é isso, Rose? Terapia de reprocessamento generativo significa eu preciso reprocessar os traumas, ou R. T, terapia. R, reprocessar. G, para gerar algo novo. TRG. Nós reprocessamos o trauma, aquilo que foi vivido, para gerar algo novo. Na verdade, tem pessoas que usam o termo, quando eu fiz terapia, aí eu mudei. Não. Ninguém muda. Quando nós fazemos terapia, nós descobrimos quem nós somos realmente e deixamos essa pessoa gerar, essa pessoa nascer em nós, porque devido aos traumas que nós trazemos, nós vamos nos perdendo de nós ao longo do caminho. Então, quando nós fazemos terapia, nós começamos a nos encontrar de novo, porque nós vamos descobrindo a nossa origem. E aí vem isso aí que você me perguntou, o que eu estou fazendo aqui no mundo? Isso. Então, eu descobri, né? Você já sabe o que você veio fazer no mundo? Sim, já sei. Graças a Deus, Demorou? Já sei. Muito. Demorou muito. Foi um caminho muito difícil, né? E devo dizer que essa descoberta de mim mesma foi através das minhas dores, dos meus sofrimentos. Você também teve parte nisso, né? Para que eu fizesse essa descoberta. Foi o que eu vivi com você, igual você falou mesmo, que durante esses tantos anos juntos, né? Então, boa parte da minha vida passei ao seu lado e foi vivendo com você, passando todos os desafios, foi que ali eu descobri realmente quem eu sou e o que eu vim fazer aqui. E quando você faz essa descoberta, é algo assim, maravilhoso, né? A gente entender o que está fazendo aqui, fecha-se muitas portas de questionamentos, de interrogação, de não entender. Sim. Então, eu descobri. Eu descobri o porquê de ser terapeuta, eu descobri porquê esse dom, né, que muitas pessoas falavam comigo antes mesmo de ter me formado. Rose, você é uma psicóloga, nossa, porque você nasceu para isso. Mas hoje eu descobri o porquê de todo esse meu desejo de ajudar o outro, de querer saber da história do outro e mais ainda, de fazer parte da história do outro. Quando a gente namorava, a Rose sempre falava uma coisa que eu nunca esqueci, que era assim, ó. Eu sempre andava com minha mãe à noite nas ruas e a gente ficava olhando casas e lojas, né? Sim. O que eles ficavam fazendo lá dentro. Sim. Eu queria saber a história deles, porque minha mãe era faxineira, né? Sim. E quando a minha mãe ia para faxina, minha irmã é 10 anos mais velha que eu, a Roseli, e a minha irmã ia trabalhar, também em casa de família, minha mãe ia dar faxina. Eu não tinha com quem ficar, minha mãe me levava para as faxinas. Quando nós duas voltávamos à noite, a gente passava na porta daquelas casas lindas ali do bairro Cidil, quem é da nossa cidade sabe bem,
que é um bairro de classe alta, onde as casas são muito bonitas. Então a gente passava pelas ruas quando vinha embora e eu ficava olhando as casas iluminadas, geralmente aquelas casas de fachada de vidro, onde se via, né? Às vezes a cortina entreaberta, e eu ficava falando, mãe, eu queria tanto estar ali, imaginar o que eles estão falando, o que eles estão comendo, o que eles estão fazendo. E a minha mãe falava, só imaginar. Imagina, conta pra mamãe, o que você imagina lá? E eu começava a contar pra minha mãe, que era uma mulher assim extremamente sábia, que queria ouvir as histórias que eu projetava daquelas casas. Então, Vocês falavam assim uma pra outra? falava. Acho que ali eles estão fazendo janta agora, Minha mãe falava, lá pra você ver, talvez tá ali, talvez tem um pai ali contando uma história para um filho, que talvez o pai chegou cansado do trabalho. Que massa, cara. E eu começava a imaginar. Então, durante a minha infância, eu acredito que até os meus 10 anos, que eu brinquei muito, eu brinquei até 12 anos, eu brincava muito. E até os meus 10, eu escrevia muita história, só que na imaginação. Eu escrevia livros, aonde tinha sequência na minha cabeça. Eu escrevia livros na imaginação, onde tinha o papai, a mamãe, o filhinho, onde tinha uma história, onde tinha problemas, onde eles resolviam problemas, e tudo era na minha imaginação. Você não chegou a escrever no papel? Não, nunca Nada? escrevia. Olha. Eu só imaginava. Eu comecei a escrever essas histórias que eu trazia dentro da minha imaginação com os meus 14, 15 anos, quando veio a adolescência. Aí eu senti vontade de ter aquele diário que todo mundo tem. Ali eu, às vezes, escrevia um pouco mais além de mim. Sim. De histórias que eu imaginei naquele dia. Então, foi aí que veio o meu desejo, né, de saber da vida do outro. Por isso, para mim, é tão prazeroso escutar o outro falando dele. Eu entrar no mundo dele. É como se eu estivesse lendo um livro maravilhoso, mas muitas vezes triste, né? Porque como eu trabalho com traumas, eu só trabalho com dores, com sofrimento. Eu falo que a gente fala de alegria quando a gente vence o trauma, porque é só dor, é só sofrimento, é coisa muito triste. São situações diversas, desde abusos, né? Abusos por parte de família mesmo, aquela pessoa que a criança mais confiava quando era criança, ali onde ela foi abusada, onde se fala de maus tratos, de agressões. Então, assim, muitas dores. Sim. É muito interessante, né, gente? A gente ficar ouvindo histórias assim. Eu também gosto de ouvir histórias, mas você me conhece bem, você sabe que eu gosto de história, só história boa, né? História Você não gosta das tristes. das tristes. Eu não gosto de ver ninguém sofrer, eu gosto já de pular essa parte. E a Rose parece que ela já tem mais. Isso pode dizer que é dom mesmo, né? Eu sempre gostei de ouvir histórias, sejam elas felizes, né, com final feliz, mas as histórias tristes também. Sempre gostei de ouvir histórias. Não é à toa que eu escolhi um outro caminho parecido com o da Rose, que é a mentoria ativacional, mas que eu quero ver resultado otimista, né? Por isso que os meus resultados, assim, é colocar a pessoa para cima, falar que ela é capaz, mostrar para ela a qualidade que ela tem, descobrir nela o seu melhor dom, o seu melhor talento. A mentoria ativacional, ela faz isso ao meio que o contrário seu. Porque você primeiro tem que descobrir, fazer... Primeiro eu vou na dor, né? A pessoa sofre primeiro. O que são traumas? É muito importante explicar isso, porque eu vejo que as pessoas têm muita dúvida em relação ao que é trauma. Só um momentinho, Você tá igual o O Irã. telefone tá tocando. A gente fez o podcast do Irã aqui, o Irã tocou um monte de vezes. Agora a Rose estaria atendendo também. Ó, pronto. Quer atender? Desliguei, não. Mas o que acontece? Traumas são eventos que nós trazemos no nosso inconsciente ao longo da nossa vida. Isso são traumas. Traumas, muitas vezes a pessoa pensa que é um acidente. Não. Um acidente causa trauma. Mas são pequenos acidentes que vão acontecendo ao longo da nossa vida, onde nos causa medo, onde nos causa insegurança. Isso são traumas. Resumindo, todos nós trazemos traumas. Eu também tenho trauma. Todos nós. Não existe. Quem tá assistindo tem trauma. Todo mundo tem trauma. Não existe um ser humano que não tem traumas. Tem ser humanos, sim, que tem a capacidade de vencer esses traumas sozinhos. Tem sim. Tem ser humano que é capaz de vencer os traumas sozinho. E tem ser humanos que não aceitam o fato de precisar de ajuda. Também tem. Mas não tem como viver sem traumas.
né? A nossa vida, às vezes, uma coisa muito pequena, muito boba, que não tem relevância para você. Dá um exemplo. Para mim, teve. Dá um exemplo de um trauma que acontece muito aí no dia a dia da pessoa, da família, mas que a mãe, ou o pai, ou o professor, que seja, nem sabe que ele está gerando aquele trauma na pessoa. Isso, eu vou citar um trauma de escola, porque eu já vi vários lá no consultório, várias situações, onde o professor não tem intenção nenhuma de causar um trauma. Às vezes é um excelente professor, mas naquele momento ele causa um trauma. Às vezes a criança está na fase do aprendizado, né, da leitura, e aí o professor pede para fazer uma leitura. Aí a criança fala, não, mas eu não quero ler porque eu não quero. Aí o professor fala, por que você não quer ler? Você está com medo de quê? Lê pra gente, você não sabe ler, não? Você não sabe ler, não? Você não aprendeu? Você não estudou? Muitas vezes isso pode sim causar um trauma. Por quê? Como está ali, perto de outras crianças, aonde aquela criança que está ali sendo cobrada, aonde ela está se vendo menor do que os outros, principalmente porque às vezes alguns já fizeram uma leitura perfeita ali. Então aquela criança começa a se sentir diminuída e menor diante dos outros. Ali já é um trauma. De forma que ela pode ter dificuldade ao longo da vida para ler em público, para falar em público por causa da fala daquela professora, que não foi uma fala para ofender e para machucar. Porque, olha, imagina uma sala aí com 30 alunos. Nem todos os dias nós estamos bem. Ser humano, eu falo que ser humano é como se fosse um rio. Nós estamos sempre em movimento. Então, às vezes naquele dia, né, o rio ele vai passando ali por obstáculos. Às vezes naquele dia a professora está com um baita obstáculo para ela contornar. Então, automaticamente, ela fala aquilo de impulso, né, e causa, sim, um trauma. E aquelas falas que fala em casa? Você é burro demais. Sim, são coisas que às vezes a gente fala sem pensar, mas que a criança ou adolescente ou até mesmo o adulto, ele começa a se questionar porque quando se falta o autoconhecimento, porque hoje eu falo assim, quando você se conhece, como eu passei pela terapia, hoje eu me conheço. Então, não é o que você acha de mim que me define. Você pode me achar uma mulher burra, Sim. mas eu vou entender que não. Isso é um problema dele, não é meu. Eu não sou burra, porque eu sei quem sou. Mas isso a criança não tem Mas como. quando a pessoa não se conhece, que é o que acontece com a maioria do ser humano, não se conhece totalmente. Não é só criança também. Não. Aí ela começa a pegar tudo aquilo para ela. Às vezes ela tem um colega de trabalho tóxico, que traz uma dor do passado dele, onde ele está sempre mal-humorado, onde ele está sempre xingando, porque ele viveu isso lá atrás. Então, para ele, isso é algo normal, que faz parte da vida dele. Então, aquele companheiro de trabalho mal-humorado começa a maltratar o outro. E o outro começa a entender, gente, eu devo ser a pior pessoa do mundo, porque essa pessoa só me trata mal, ela não me trata com educação, com respeito, ela fala que eu faço tudo errado, que eu demoro a fazer. Gente, mas espera aí. O que tem eu demorar a fazer e o outro fazer rápido? Eu não sou o outro. Cada um tem seu tempo. É isso que a terapia faz lá. Mostrar a pessoa Isso. quem ela é também. A pessoa, é o autoconhecimento. Porque eu conto lá no primeiro dia, quando a pessoa vai a primeira vez para saber o que é terapia, eu conto a seguinte história. Eu vou te cortar, Então, porque agora já vamos faturar. A gente já volta em 1 segundo para ela contar essa curiosidade aí. Não saia daí. Voltamos para o nosso segundo bloco e já começamos a despertar curiosidade. Mesmo eu sendo marido da Rose, embora muitas pessoas pensam que eu sei tudo que acontece lá, eu não sei. Há uma ética, então ela não conta, é segredo de profissional. Então, às vezes ela dá algum exemplo, mas jamais conta quem é. Às vezes ela jamais conta o caso, acho que ela até troca a história pra gente não investigar. Mas a gente é curioso também, eu tô curioso igual você está aí. Então, pode mandar sua pergunta que a gente manda para ela. Inclusive, quem tá te assistindo agora já no segundo bloco, se quiser entrar em contato com você, qual que é o seu Instagram e o seu contato? Coloca aqui para nós aqui. O meu Instagram é rosearcanjo_, né? Tá aqui em algum lugar, parei de apontar porque cada dia vai para um lado. Tá em algum lugar aqui.
Isso. E o seu contato, telefone, né? Contato é 37, né? Que é o prefixo aqui de Divinópolis, 8852-4310. E aproveita e conta pra mim de onde você tá assistindo o nosso podcast, pra gente mandar um abraço pra você. Nosso podcast chega até do exterior, sabia? Nós Sim, estamos sim, famosos. Eu atendo algumas pessoas que moram, né? São brasileiras que moram no exterior. Então você vai mandar esse podcast pra lá também. Sim, com certeza. Quem é? Manda um abraço então de uma vez. Olha, eu não vou identificar as pessoas, né? Ah, Porque tem tá algumas vendo? pessoas que não gostam de ser identificadas, né? Então aí vai a ética, né? Tem pessoas que não têm problema algum. Sim. Mas como eu não pedi essa autorização, eu prefiro não identificar. Gente, olha como é que é a terapia, né? Eu vou ter que fazer uma câmera escondida, colocar na bolsa dela, pra me descobrir alguns segredos lá do consultório. Mas voltando ao nosso assunto, Olha, ética é o que o profissional, né? Que lida com emoções. Eu acho que ética é para todo mundo, né? Mas principalmente para nós. Porque nós ali descobrimos segredos que nem a pessoa mesmo sabia. Nem ela entendia que ela tinha isso dentro dela. sim. Então a ética é tudo na vida, né? Quando eu vou falar ou dar um exemplo, eu mudo tudo. Eu mudo quem é a pessoa, se é homem, eu falo que é mulher. Ah, Se, tá vendo? se não mora na cidade, eu falo que mora. Por quê? Para descaracterizar. Isso quando eu vou dar um exemplo. Porque Sim. às vezes exemplo ajuda o outro Sim. a entender que não é só você que passou por esse caminho. Tem alguém que passou por uma dor muito maior. Entendi. Então, geralmente, eu descaracterizo para ficar mais fácil de dar esses exemplos, né? Tá. Então, quando a pessoa vai a primeira vez no consultório, né? Curiosa, ansiosa, querendo saber o que é terapia, eu entendo que, olha, vamos imaginar que a nossa vida seja um triângulo. É só, gente, não tem nada a ver não, tá? Com sinais, não. Estou falando isso só para a pessoa ter uma ideia, uma imaginação. Poderia ser um quadrado também, não tem problema. Certo. Então, imagina que a vida da pessoa é um triângulo. No topo desse triângulo, quem você acha que teria que ser? Lá no topo do triângulo, em escala de escolhas. No topo do triângulo, É. Deus? No topo do triângulo, Deus. Sim. Acima de todas as coisas. Porque como eu vou conhecer a criatura se eu não conheço o Criador? Sim. Então, no topo, Deus. Quando a gente vai conhecer, por exemplo, quando alguém vê o nosso filho, por exemplo, esse aí é o filho do Ricardo e da Rose. Então, precisa se saber quem é o Criador, Sim. né? Então, quem é que nos criou? Deus. Certo. Eu não atendo só católicos. Eu sou católica, né? Mas eu atendo evangélicos, eu atendo as pessoas que também não são católicas, né? Espíritas. Espíritas Umbandista. também atendo, e ateu. Ateu também. Atendo ateu também. Então, eu sempre falo assim, ó, quem te criou? Porque tem algo, tem alguém acima de você. Então, imagine que lá no topo é essa pessoa, né? Respeitando as crenças, que tem pessoas que não vê Deus como eu, Rose, católica, vejo Deus. Sim. Então, para mim, Rose, Deus. Para você, Deus. Depois de Deus, Depois de Deus, é eu? você. Por quê? É o que eu acabei de falar. Se existe o Criador, aí sim eu vou conhecer a criatura que somos nós. E para eu saber quem é Deus, eu preciso saber quem eu sou. Porque se eu não sei quem eu sou, acontece aquelas situações onde você deve ter ouvido várias vezes as pessoas dizerem assim, porque eu estou pedindo para Deus esse pedido já tem muito tempo e ele não me dá essa graça. Aí eu falo, será que você está pedindo certo? Porque se você não se conhece, você não vai pedir o que é certo para Deus. Você vai pedir aquilo dentro daquele conhecimento que você tem de você, mas só que não é um conhecimento verdadeiro de si. Então você está pedindo bobagem para Deus. E Deus não vai te dar, porque Deus quer te dar aquilo que você realmente merece. Então quando você se conhece, até o pedido para Deus muda. Entendi. Eu quero uma casa. Não. Quando você se conhece, não quero uma casa. Eu quero a graça de conseguir realizar o sonho de uma casa. Entendi. Não Então quer uma muda. casa, ó. Isso. É porque eu falo muito isso, porque às vezes as pessoas chegam lá e falam assim, porque eu quero isso, que eu tô pedindo isso para Deus. Eu falo, mas será que você tá pedindo certo? Então, primeiro Deus, depois a criatura e depois. Bom, depois é a família? Ou não? Olha, aí depois vem a família.
por que que é assim, Rose? Isso é invenção da sua cabeça, da terapia? Não, isso é bíblico. Eu acertei? Isso é bíblico. Ela ficou parecendo que eu não tinha acertado. Ela Acertou. vamos ver assim. Acertou. Você fez uma cara de que eu não tinha acertado, que talvez você ia me explicar, então eu acertei. Não, acertou. Agora eu vou te explicar o porquê, da onde eu tirei isso, né? Uhum. Porque senão fica parecendo assim que, isso é fruto de terapia. Não, isso está na Bíblia. É amai a Deus sobre todas, As coisas. ao topo do triângulo. Sim. E ao próximo, Como? a ti mesmo. Sim. Então, se eu não me amo, como que eu vou amar minha família? Se eu estou cheio de dores, se eu estou cheio de ressentimentos, se eu estou cheio de traumas, automaticamente eu vou passar isso para minha família. E aí eu vou pensar que amo eles, mas só que eu não amo. E quando você fala que amar a ti mesmo, primeiro amar a gente mesmo, envolve muitas coisas, eu penso. Sim, é muito complexo. Exemplo, quem se autodestrói com bebida, com drogas, com... Sim. É um desses exemplos? As famosas fugas, né? Porque eu falo assim, ó, Deus não criou ninguém ruim. Não existe pessoa ruim. Não nasce ninguém ruim? Não nasce. Rose, mas como assim? O sangue não é ruim, não? O traficante, né? É uma pessoa ruim. Ele leva a pessoa a usar droga, ele vende droga. Não existe pessoa ruim. Se nós somos filhos de Deus, se Deus nos criou, por que que Deus criaria o Ricardo bom e a Rose ruim? Como assim? Como se explica isso? Nós somos todos bons. Só que, ao longo da vida, nas escolhas que nós fazemos, nós vamos perdendo de nós mesmos, que é a criatura boa, e vamos fazendo escolhas erradas para a nossa vida que nos fazem sofrer. Sim. É isso que é a diferença. São escolhas. A vida é feita de escolhas. Todos os dias da nossa vida nós fazemos escolhas. E eu tenho uma dúvida aqui, que é, aquela pessoa hoje que é considerada ruim, ela é ruim devido às influências tanto de casa quanto influências da rua, escola, amigos. Você acha que tem Olha, grande proporção de ser assim? Ou tem outra explicação? as influências têm relevância sim. A gente não pode deixar de falar que tem sim. O lugar que você vive fala muito de você. Então, as influências têm. Mas, olha, não é o fator principal. Sim. O fator principal, muitas vezes, é a falta do autoconhecimento. Quando você não se conhece, você se permite levar por situações que não precisam. Sim, mas eu tô dizendo assim, quando é criança, tá lá atrás, bebezinho, nasceu ali, filho de um assassino. Aí o assassino ensina ele a ser assassino também? Olha, Ele convive naquele ambiente onde tudo é sobre esse assunto? vou te explicar isso agora. Ah. Ele pode viver sim e pode não viver. Mesmo Pode ser, criancinha? pode ser. Por quê? Por quê? Pode ser que ele seja totalmente contra o que o pai faz. Mas como que ele vai entender? Isso que eu vou te explicar agora. O que Tô acontece? ansioso. Os traumas, eles já vêm desde a barriga da mãe. Um exemplo. Vamos falar do assassino, então, para ficar mais fácil, né? Sim. Lembrando que não vamos generalizar, tá, gente? Só um exemplo, tá? Tá, vamos lembrar disso, porque senão nós colocamos. Eu atendo todo mundo, tá? Sim. Eu atendo tanto aquele que foi a vítima, como eu atendo o assassino também. Aí, ó. Tá vendo? Então a gente tem que explicar para que fique bem entendido, Certo. né? Então vamos lá. É um podcast, é um assunto sério. É muito sério e tem que ficar, senão a gente está usando pessoas e que eu não acho correto. Sim. Porque tanto o assassino pode ser ruim, como uma pessoa que não é assassina também pode ser ruim nas ações e nos atos devido aos traumas que ela traz, que é o que eu vou explicar agora do bebê. Então vamos mudar a pergunta? Isso. Ao invés da gente falar assassino, vamos falar pessoas que praticam coisas ilícitas. Pode Isso, ser assim? vamos. Eu acho que fica melhor. Melhor. Que É aí porque senão a cabe gente muita está coisa. colocando as pessoas numa caixa, entendendo que elas não são boas, e isso não é verdade. É, Eu isso. acabei de falar que não existe pessoas ruins. E todos nós, eu um dia posso ser assassino? Eu não fui, eu não Todos sou. nós- Mas eu posso ser um dia. Sim, todos nós podemos Tá ser vendo? sim. Por que não pode jogar pedra? Todos nós podemos. Mas a gente vai mudar a pergunta e falar sobre coisas ilícitas Isso. que a gente vai colocar Sim. dentro de cada um. Então- Cada um vai se colocar dentro daquilo que Isso, imaginar. é melhor. Por exemplo, um bebê que vive com uma mãe
num ambiente tóxico, vamos colocar assim. Boa. Porque o tóxico pode ser Qualquer coisa. por várias situações. É. Então, a pessoa vive ali num ambiente tóxico e a mãe está grávida. Então, o bebê já sofre ali na barriga da mãe as dores da mãe. A mãe chorando, a mãe sofrendo, a mãe sendo humilhada. E isso, gente, pode ser por várias situações. Não estamos colocando só relação marido e mulher. Sim. Às vezes por outra pessoa que mora ali no mesmo ambiente, né? Então, aí a mãe vai sofrendo tudo aquilo. O bebê vai sofrendo aquelas dores da mãe. Sim. Então, tanto o bebê pode nascer e entender que aquilo é normal e que ele tem que viver ao longo da vida sofrendo humilhações, aceitando tudo, porque a mãe aceitava e passou essa imagem. Como pode sair um bebê de lá que já sai revoltado, falando, não, eu sou contra tudo isso. Mas o bebezinho ele já tem consciência? Sim, é muito estranho, né? Por isso que a gente preocupa tanto com a questão aborto. Por quê? Desde que ali foi um embriãozinho ali pro óvulo, ali já há vida. Sabe por quê? Já está mexendo. É vida. É vida. Mas aí nós vamos diminuir quem fez aborto? Não. Muitas vezes a mulher faz aborto por causa de um trauma que ela traz. Dentro também. dela. Ela traz um trauma onde, quando a mãe estava grávida dela, quiseram abortá-la. Entendiam que não era o momento dela vir. Futuramente ela vira uma adulta, uma mãe, nem sabe da história que a família quis abortar. Aí quando ela fica adulta, que ela engravida, ela acha fácil abortar, porque ela entende que sim, que não tem problema. Se a gente for olhar para esse lado seu, então não existe culpado para nada. Não. Lá no consultório, uma das coisas que a gente não usa é isso, a palavra culpa. É muito fácil, né? A gente ficar como juiz, julgando e condenando todo mundo, sendo que nós não vivemos a história do outro, né? É o que eu mais uso, é isso. Então, quando você fala, meu pai errou comigo, meu pai não me deu carinho, meu pai me batia muito, meu pai fazia isso, meu pai fazia tarará, tarará. Então, quando se fala isso, o pai também não tem culpa, porque o pai do pai também fazia. Não tem como culpar, porque senão você vai ficar culpando as gerações. Agora, e como se libertar disso? Eu tenho um ódio do meu pai, exemplo. Eu tenho um pavor da minha mãe. Aí é o reprocessar que nós fazemos. Sim. Aí é o reprocessar, que não tem como. Aí eu teria que fazer uma sessão de terapia e aí vai ficar muito extenso. Mas para quem tá escutando, esse reprocessar, ele vai fazer você entender que o seu pai ou aquela pessoa que fez mal não tinha culpa. O mais lindo da terapia, gente, é que não fica mágoa, não fica ressentimento. E gera perdão. Ela aprende a respeitar. Ela aprende, quando ela vai lá atrás, que ela reprocessa, que ela vê tudo de novo. Lembrando, tá, gente? Até para explicar isso. Não é regressão, não é hipnose, né? Tem terapias assim? Tem. Mas a TRG não é isso, tá? A gente vai reprocessar como se estivesse aqui agora, conversando. Conversando normal. E aí a pessoa vai reprocessando. Porque o que acontece? Uma coisa é você saber o que é sua história e se conhecer. Outra coisa é, depois de se conhecer, você querer permanecer no erro, gente. Então, nós não estamos aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Agora sim. Se não dá para entender tudo assim, mas tudo... Agora que eu ia te perguntar, agora tá fazendo sentido. Não é assim. É você voltar lá atrás, se perdoar do que viveu. Eu matei uma pessoa, eu errei. Vamos deixar claro isso. Já estou me usando para isso. Eu errei. Naquele momento, eu fui pela emoção e matei. Mas eu posso sim voltar lá atrás, reprocessar. Não vai consertar meu erro, né? Mas eu posso me permitir viver melhor e ser uma pessoa melhor depois de tudo aquilo que eu fiz. Entendendo. Você não quer ser mais aquela pessoa. É isso, tá? E tem gente que entende falar, eu quero continuar sendo aquela pessoa? Acontece isso muito nas questões vícios, aonde a pessoa entende o porquê do vício dela, né? Porque vício, a maioria deles são fugas, onde as pessoas, para curar aquela dor, ela busca o vício, porque ela entende que naquele momento ali tá tudo bom, tá tudo maravilhoso, então eu prefiro ficar aqui do que ter que encarar a realidade, porque terapia dói, é o que eu mais falo. Dói,
para crescer. Eu dou muito exemplo. Quando o filho, quem tem filho pequeno em casa, pode lembrar aí que quando o filho está crescendo, dói. Eu lembro do Mateus, nosso, quando ele estava crescendo, que ele sentia muita dor aqui nos ombros, nos músculos, esticando, ele reclamava muita dor. Porque crescer gera dor, gente. Então, terapia dói. Então, às vezes acontece da pessoa passar pela terapia e, de repente, quando é para sair de um vício, ela sabe que pode sair. Nós estamos com as ferramentas para sair. Mas ela fala, não quero sair não, Rosa. Eu quero continuar aqui. Eu tô lembrando da história do cavalo morto. Você sabe a história do cavalo morto? Não, sim. Não? Não. Eu vou fazer bem resumido, porque ela é grande. E a história do cavalo morto é um cavalo. Imagina um cavalo deitado em uma mesa bem grande, um cavalo deitado e ele tá morto. E ali ao redor da mesa ficam várias pessoas discutindo o porquê daquele cavalo tá daquele jeito. Aí um fala, não, mas é porque ele tá assim porque ele quer uma sela nova. Ah, vamos melhorar a ração dele. Ah, esse cavalo tá assim porque o pasto dele era do lado, agora mudaram o pasto dele. Mas o cavalo tá morto. E as pessoas que estão ali, todas elas vão discutindo, vendo maneiras, se a gente der uma vitamina para esse cavalo, se a gente der uma vida melhor para ele. Até que depois de muito tempo de reunião, um chega e fala, gente, o cavalo tá morto. Ele não tem mais jeito, ele tá morto. Então, essa história eu comparo ela quando a pessoa quer arrumar várias justificativas para que ela... Pro injustificável. Pro injustificável, para ela conseguir permanecer ali naquele erro. Sim, sim. Às vezes acontece, né? Eu tenho também, né, vários depoimentos de clientes que entenderam que podia sair ali daquele vício e não perderam a chance. E realmente deixou tudo para trás. Recomeçou tudo de novo. Mas é sempre entendendo que a escolha é sempre do outro. A gente não pode escolher por ele. Não pode decidir por ele. Terapia também, eu falo muito isso. Não é você chegar com um problema e falar, Rose, tá aí ó, a bomba. O que eu faço agora? Não. Não é a Rose que resolve. Não. A Rose te dá ferramentas para que você entenda o porquê da situação e para que você faça a escolha certa. Mas eu não posso também falar, faça isso. Olha a responsabilidade. Você assumir isso. A pessoa que toma a decisão. A pessoa que toma. Se ela vai largar o vício, se ela vai querer Sim. mudar ou não. Eu aponto caminhos. Eu falo, olha, você viu? Nós descobrimos juntos. Seu vício é por causa disso. Você mostra que o cavalo tá morto? Mostro. Eu falo, é por causa disso o vício. E a pessoa concorda, fala, realmente é por causa disso. E aí? Vamos sair desse vício? Você sabe que tem como sair. E tem pessoas que falam, não, Rose, que não quero sair desse... Não, porque eu não consigo me ver sem. Eu falo, se eu fosse você, eu experimentava. Lembrei também de uma outra história que é do sofá. Você lembra? Essa eu já te contei, eu acho. Não tô lembrada. Mosquito chato aqui, ó. Você tomou banho? Tomei. Tomou? Tô até cheirosa. Mosquito aqui. Tô cheirosinha. Eu lembrei de uma história engraçada. Engraçada sim, mas ela é pensativa. Tenho certeza que você vai pensar agora que eu vou falar ela. O marido sai para trabalhar, dá um beijo na esposa, só que ele esquece o cartão da empresa, de bater o ponto, e ele volta. Quando ele volta, ela tá transando com outra pessoa no sofá. Ele abre a porta, fica ali decepcionado, mas no outro dia ele anuncia e vende o sofá da casa dele. Nu. Entendeu? Pensa, a culpa é do sofá, né? Não vai É mais fácil entender que a culpa é do sofá do que olhar e falar, olha, não é do sofá, né? É eu que tenho que entender que esse casamento não faz mais sentido. Porque quando eu busco uma outra pessoa, é porque eu não estou mais feliz. Ou também por trauma. Tem um erro ali, né? Por trauma. Porque a compulsão, né? A compulsão sexual é um dos fatores que mais levam tanto o homem como a mulher a trair. É a compulsão sexual, que é algo que traz devido a um trauma também. Compulsão sexual é um assunto que dá um podcast inteiro só disso. Nossa, demais, viu? E é Demais. bíblico também, tem na Bíblia compulsão sexual. Até o rei Davi, por exemplo, se a gente for olhar, o rei Davi, ele, né, um maior erro dele, né, a traição dele com Deus foi ele mandar o soldado à Pagou frente. caro, né, por isso. Ele pagou muito caro, ele mandou o soldado
à frente porque queria ficar com a mulher do soldado. Pagou caro, não. Vamos usar outro termo que as pessoas já têm mania de falar assim, que a pessoa vai pagar, né? Não É, existe o isso, pagar, não, é né? verdade. O pagar é um. Consequência do erro dele, né? Não existe pagar, né? Vamos consertar isso para Isso. ficar mais. É quando a gente fala assim, tá pago. Ficou caro, né? Vamos dizer assim. A conta chegou alta para ele. A consequência. Mas não foi Deus, né? Não. É a consequência da escolha que eu falei logo no início do nosso bate-papo, né? As escolhas que nós fazemos Foi todos os interessante dias. você falar desse assunto, não foi Deus, porque a gente vai à volta pro nosso terceiro bloco, eu quero falar sobre isso, pode ser? Pode. Então a gente já volta agora. Três, dois, um. E já estamos de volta com o nosso terceiro bloco. Você acabou de ver aí o telefone da Rose Arcanjo, terapeuta. Se você quiser conversar com ela, está disponível aí também. Ela atende todo o Brasil, online, Estados Unidos, todo lugar que precisar de você. Lembrando que eu demoro, né? Porque quando a pessoa chama, é bom falar, né? Eu demoro um pouquinho a responder, né? Ela não responde. Devido à demanda. Não, respondo sim. Não deixo ninguém no vácuo. Eu posso demorar a responder, mas eu não deixo ninguém no vácuo. E falar nisso é muito feio isso, né? É por causa da rotina, né? Do atendimento de consultório. Minha rotina, ela é pesada. Então, sempre que eu tenho a possibilidade, que eu vejo alguém me perguntando algo, é a nossa missão, né? Responder. Sim. E se você chamar ela então e ela estiver demorando a responder, pode ter certeza que ela vai te responder, não é isso? Sim, com certeza. Pode ser do Brasil inteiro, onde for. Rose, eu queria te falar sobre o que a gente falou no bloco anterior, que é, muita gente fala, por que eu? Por que Deus fez isso comigo? Sim. Deus, na verdade, gente, é aquilo que eu falei. Deus não seria bom para mim e mal para você. Deus é bom para todos. As nossas escolhas, sim, nos levam à dor e ao sofrimento. E o que Deus faz? Deus permite nós passarmos por aquela situação. Por quê? Se dor gera crescimento, eu preciso sentir a dor da consequência daquele ato para que eu cresça. Senão Deus seria assim, seria algo muito ruim, eu imagino, seria muito ruim. A gente seria um videogame. Deus manipular a gente. E ele não é um Deus que manipula. Ele é um Deus que nos permite fazer as nossas escolhas. Até para que ele nos ajude, nós precisamos pedi-lo. Então, olha que Deus mais bacana. Eu falo isso, porque ele permite que nós o procuremos. Ele não invade a nossa vida. Ele não é invasor. E também não é o gênio da lâmpada, sim, que vai ficar satisfazendo os nossos desejos. Tem que lembrar disso. Ele não é nosso funcionário. Não, não é. Muito pelo contrário. Nós estamos aqui no mundo para servir e não para ser servido. Mas pouco entendemos disso, que isso daria também muito assunto, muito pano para manga. Eu entendi isso que a Rose falou depois que eu assisti o filme A Cabana. Tem uma parte lá que o Matt, eu falo isso direto nas palestras, esse filme ele marcou muito minha vida, por isso que eu dou muito exemplo dele, que o Matt, que era o protagonista, ele fala, por que o senhor deixou eles, né, fazer isso com minha filha? E aí Deus fala, não fui eu que deixei. Ele jamais, né? Só que eu posso fazer maravilhas através de uma dor. Isso. Aí eu gosto muito de uma frase, eu uso ela demais, de Clarice Lispector. O que tem de ser, tem força. Como é que é? O que tem de ser, tem força. Ó. Eu já vi essa frase. Você já falou ela uma vez? Já usei. Eu amo essa frase. Essa frase eu tenho anotado ela na capa da minha agenda, de tanto que eu gosto dela. O que tem de ser tem força. Vamos trazer... Traz um resumo. Do meu entendimento. Meus neurônios, eles deram uns conflitos aqui. Me explica melhor aí. Do meu entendimento, tá, gente? Há várias formas de entender e eu respeito cada uma delas, né? A gente tem que entender isso. No meu entendimento, é que o que não pode ser mudado, aquilo de ruim que nos acontece, já que nós não podemos mudar, vamos buscar a força que tem dentro disso. Uhum. Porque sempre em algo de ruim tem algo de bom. Só depende do meu olhar. Oh. O olhar é que faz as coisas mudarem. Quer um exemplo? 2. Olha, eu posso estar fazendo um doce e o leite, na hora de colocar, o leite é uma das coisas principais para o doce, né? Os ingredientes. Um dos ingredientes principais para o doce. Eu vou colocar, ele vai cair e eu não vou colocar. Eu posso ficar ali chorando
porque o leite derramado, vamos usar o termo popular, ou eu posso falar assim, cara, e se tiver um jeito de fazer um outro doce, mesmo sem o leite? E ali eu inventar uma receita que ninguém conhece e ficar fabulosa. Ó, diferenciação, hein? Aí a gente entrou na minha área aqui, ó. É isso que a gente Diferenciação. precisa entender. O que tem de ser tem força. Tá, eu tô fazendo doce, vou complicar o doce. Vou fazer igual eu faço no consultório. Vou piorar ainda a situação. Se é para fazer filme ruim, vamos fazer um filme bem ruim. É à noite, eu tô fazendo um doce, o doce é de leite, o leite caiu e não tem como comprar e eu não tenho mais leite em casa. Só que amanhã eu preciso ter um doce. Amanhã bem cedo, não dá tempo de esperar e comprar. E agora? E aí, o que você faz? Dá um exemplo pra mim. O que você faz com esse doce? Vamos lá. Vamos usar a nossa criatividade. Você que tá assistindo também, Olha, o que você faria com esse doce aí? Eu já sei o que eu faria. Eu punha você sabe sal que- nele. credo! Ué, É para ser um doce. mas Não é o para meu... ser algo salgado, não. Não, transformar ele. Vai que vira um salgadinho. Olha, eu faria, se fosse eu, É. uns puxa-puxa de açúcar queimado. Minha mãe fazia isso no passado, lembrei agora. A Já gente põe não água. tinha dinheiro para comprar doce em casa e a gente ficava louco com doce, né? Na minha época, eu nunca passei fome, mas como eu disse, minha mãe era uma faxineira que criava a gente com muita dificuldade. Meu pai foi embora da minha casa, eu tinha um aninho, por opção dele. Ele foi morar com uma outra família. Então, a minha mãe trabalhava muito para sustentar eu e minha irmã. Nunca passamos fome, mas tudo era muito difícil. Então eu lembro da minha mãe fazer uns puxa-puxa de açúcar queimado e colocava água, aí ele dava aquela trincadinha, não lembro detalhes. Então, e eu posso dar boa risada desse doce. E por que não? Não saiu o doce de leite que eu queria, mas eu chorar e eu reclamar e eu ficar ali sofrendo porque o leite foi embora e falando palavrões, isso vai fazer com que o doce vira doce de leite? Não vai virar. Sim. Então, eu preciso de encontrar força ali. Enquanto você tá falando aí, eu tô pensando em uma outra coisa. Gente, isso aqui não quer ficar aqui, ó. Aqui, ó, atrás tem uma canequinha. Tem uma canequinha de esmaltado da Magafé. Eu tô pondo ela aqui pro livro ficar em pé e tá escorregando. Aí eu ponho aqui, ele escorrega. Olha lá. Olha que nervo. Então, Vai ficar deixa aqui. ele deitado. Aí é o seguinte. Boa ideia. O que não pode ser mudado. Então deixa ele. Não, mas lá. Tampou ele. Vai ficar. Eu sou Você teimoso. quer que todo mundo te veja. Veja aqui, ó. Que homem bonito na foto. E falar nisso, Pois gente. é. Como um bom esquizoide. A gente vai falar sobre isso. Aproveitando aqui, se você ainda não tem o meu livro, você pode chamar aqui que eu vou enviar para você autografado. Olha só, você vai ter um livro meu autografado, frete grátis para todo o Brasil. É só você me chamar aqui que a gente combina, beleza? Aqui conta a minha história, tem muita coisa que a Rose passou, tá aqui dentro também. Sim. É muito interessante esse Inclusive, livro. tem essa questão aí de contar histórias, né? No final a gente... E eu resumindo, o que eu faria com esse doce? Você sabe o que, Rose? Eu não vejo problema nenhum em não fazer o doce também. Se caso, não ficar ali lamentando, né? Não deu certo. Não deu certo, não vou fazer e pronto, acabou. Aconteceu hoje, né, com o nosso tropeiro aí. Lembra? Foi. Hoje a mesmo Rose, aconteceu isso. hoje a Rose foi fazer um tropeiro. E aqui na nossa casa, a gente tá em casa, tá vendo? Aqui atrás é minha cozinha, é tudo igual roça aqui. E, né, mexeu com carne, mosquito vem, né? Ainda mais agora no calor, né? Agora no calor. Aí a geladeira, a Rose tem mania de abrir a geladeira e largar ela aberta. Ah, Rose. E aí Rose. os mosquitos não perdem tempo e entra. Já aconteceu algumas vezes já. E ela foi fazer o tropeiro hoje, esquentar ele, tropeiro delicioso que ela fez. Na verdade, eu não fiz hoje, né? Fiz ontem. Eu tinha feito o tropeiro ontem, e aí ficou muito tropeiro. Na hora do almoço, falei, eba, tem tropeiro. Quando ela virou lá para esquentar, o mosquito saiu voando. Ela falou, não acredito. E mosquito, a gente sabe que... não é nojo de mosquito. Não tem, aqui não tem essa frescura. Só que eles colocam as larvinhas, não. As larvinhas varejeiras, as varejeiras. Você comeu a varejeira daquela, você tá ferrado, né? Aí não. complicou. Aí já aconteceu muita complicação. Então é por isso que a gente não ficou lamentando o tropeiro. Infecção intestinal. O que você falou? Eu falei, pronto. A gente não tem o hábito de... o tropeiro, né? Triste é jogar fora, né? Comida, né? Mas descartou o tropeiro e não fica lamentando aquilo. Não fica lamentando porque largou a porta de geladeira aberta. Não fica lamentando porque jogou fora. Simplesmente é um tropeiro. Você acha que é mais fácil de levar a vida assim? Sim, não deu certo? Outra coisa que é mais sério. A lamentação, a reclamação te impede de andar.
É igual eu falo, quando você fica sem perdoar, você fica paralisado. O perdão liberta, aí você anda. Então, assim, se não tem como consertar o tropeiro, pra que eu ficar ali lamentando o tropeiro? Sim. Comemos sem tropeiro e tava gostoso, viu? Antes de prosseguir, só rapidinho, tô lembrando quando eu comecei a estudar a logoterapia, que a logoterapia é uma área que eu sou muito apaixonado por ela, e do Viktor Franklin, que ficou preso no campo de concentração, e ensina pra gente justamente isso. O que acontece depois da tragédia? Exemplo, você lá dirigindo seu carro, bateu ele. Qual que é o procedimento de quem entende da logoterapia? O carro já bateu. Não tem como voltar o tempo e desamassar o carro e você fazer uma outra manobra. Sim. Nem você, nem a pessoa. Você tem escolha. Isso a gente tem. Eu tenho opção de escolha. Sim. Em ficar nervoso e brigar com a pessoa e quebrar tudo o resto do carro, acabar com o meu dia. Sim. Ou eu tenho opção de escolha e falar, o que eu vou fazer da agora para frente? Sim, a situação já aconteceu. Já aconteceu. Qual a melhor forma de resolvê-la? Isso vale em tudo na nossa vida. Tudo na vida. Qualquer coisa. Tudo. Né? Igual você falou do leite, a gente falou do tropeiro, a gente tem a opção de escolher. A pior tragédia do mundo que acontece com a gente tem a opção de escolha de ficar ou não na situação X ou Y. Eu não posso mudar o passado, não tem jeito. Mas eu não preciso viver no passado, do passado. E eu sei que você deve estar perguntando assim, Ricardo, fala, é fácil, quero ver na hora. Quer ver na hora? Agora no nosso penúltimo bloco, a Rose vai dar um exemplo real, chamado pior filme. Sim. Você vai gostar demais dessa dica dela. Esse podcast de hoje merecia mais ou menos ficar aqui umas 2h30 de tanto assunto que dá para render aqui. Só que a Rose, como ela mesma disse, a agenda dela é bem apertada e para mim conseguir uma horinha com ela aqui foi uma luta. Então a gente já vai ter que apertar o pé aqui, né, Rose? Vai, porque eu tenho um atendimento online depois daqui. Isso. Então já vamos lá direto. Ricardo, como é que a gente vai fazer, já que você falou, bateu o carro, aí agora eu tenho a opção de escolher, ou eu fico lamentando, ou eu vou resolver da agora para frente, o que eu faço? Então a Rose vai explicar sobre o famoso pior filme. Eu até usei aí o termo pior filme. Como que é Mas isso? para explicar o que é pior filme, eu vou ter que explicar rapidamente a questão do inconsciente. Tá. Senão as pessoas não vão entender o que é. Tá bom? Vai lá. Gente, o nosso inconsciente, ele fica aqui, ó, no nosso cérebro reptiliano, que fica aqui na nossa nuca. Sim. Aqui é o nosso famoso inconsciente. Rose, e o que o inconsciente faz? Olha, tem várias formas de explicar isso, mas eu gosto de explicar de uma forma popular. O inconsciente, ele guarda todos os nossos medos, todos os nossos traumas. Tudo que é medo, o inconsciente guarda. Por isso que muitas vezes nós sentimos as dores nos ombros, dor na nuca, porque tá pesado demais, tá guardando coisa demais, que não precisa ser guardada ali. Aí fala, então, tá com peso. Tá que é peso realmente, porque guardando coisas ao longo da vida. Uhum. Então, chega aí em 54 igual eu, já não tá aguentando mais carregar peso. Já tem 54? Bem vividos. Então, o que Não acontece? vou nem falar que é a frase que os homens falam, que senão eu já vou... Fala não. Olha lá, hein? Olha o trauma. Aí, o que acontece? No inconsciente é que fica guardado os nossos medos. E por que, então, que existe o inconsciente? O inconsciente existe para guardar medos lógicos. Por exemplo... Do lado de um prédio. Eu gosto desse exemplo. A minha sala fica num prédio no 12º andar. Aí eu sempre uso isso como exemplo. Se a gente chegar na janela e debruçar, eu vou cair lá embaixo. Então, é medo lógico. Eu tenho que me proteger daqui da altura. A gente tem que ter medo. Eu estou dirigindo o carro. Eu tenho que saber o limite da velocidade, porque se eu der tudo ali, que eu até não entendo por que o carro passa do limite da velocidade se não pode fazê-lo. Até hoje eu não entendo isso. Mas é para eu entender assim, ó, eu não posso ultrapassar o limite da velocidade, porque senão eu vou bater, há um risco ali. Então, é para isso que serve o inconsciente. Só que o inconsciente, ele é atemporal. Que é isso, Rose?
É como se o inconsciente não crescesse, não envelhecesse. Por quê? Se eu tenho que guardar aquela pessoa do medo da altura, é para a vida inteira. Uhum. Não é só quando ela é criança. Sim. Então, o que acontece com a gente? Nós vamos colocando no nosso inconsciente medos que não são reais. Medos que não são lógicos. Medos que nós vamos despertando ao longo da vida por causa do trauma. Sim. E aí, o que acontece no inconsciente? Ele nos impede de fazer aquilo. Então, nós ficamos bloqueados. Uhum. Então, ali atrás, eu tive medo, eu fiquei, é o que mais acontece também. O pessoal chega muito até mim por causa disso. Rose, eu tenho medo de andar de elevador. Aí tem que subir lá no 12º do meu consultório. Aí ela tem medo de elevador. Tá, vamos entender por que você tem medo de elevador. Porque lá no passado, quando ela era criança, ela ficou presa dentro de uma caixa, uma brincadeira que fez lá com os irmãos, prendeu ela ficou com medo, então ela não entra em caixas fechadas. Então eu tenho que desbloquear. E como é isso? É reprocessar. Quando eu mando várias vezes a informação para o meu inconsciente daquele medo que eu tenho de andar de elevador, quanto mais eu vou vendo aquele medo, eu vou permitindo sentir o medo, o meu inconsciente entende assim, ué, ela não tem mais medo, porque ela quer ver várias vezes esse medo. Entendi. Isso é reprocessar. Aí o que o inconsciente faz? Ele libera, porque ele vê que você não tem medo mais daquela situação. Interessante, ficou muito bem explicado. Parabéns, Rose. Aí é isso que faz, reprocessar. Aí a pessoa, de repente, chega lá na minha sala e fala, subi sozinha, Rose. Eu consegui subir sozinha, porque eu venci o medo. A gente vence o medo. E olha, uma das coisas que eu mais uso, a frase que eu mais uso lá, o medo nunca vai nos vencer. Nós só não sabemos disso. Então nós permitimos todos os dias que ele nos vença. Não, eu aprendi um negócio interessante esse dia, te cortando, que o rapaz, ele trabalha de alimentar cobras no Butantã. Aí, ó. E ele falou que poucas pessoas têm coragem de fazer o serviço dele, que ele tem que alimentar a cobra, ela sai, vai dar comida, pula pra fora, ele tem que pegar de novo. Todo mundo tem medo de cobra? A maioria das pessoas que eu conheço tem medo de cobra. Sim. Ele não. Sim. Porque ele falou, não é que eu não tenho medo de cobra. Eu sei lidar com a cobra. Eu sei pegar ela. Eu sei como que eu vou manusear ela. Sim. Eu tenho experiência. Não é questão, mas o medo eu tenho. Eu não vou ficar lá dando bobeira. Sim, é por isso que a palavra coragem. Coragem não é ausência de medo. É saber fazer. Coragem é enfrentar o medo. Sim. Que é o que nós fazemos lá todos os dias no consultório. E com responsabilidade, nós enfrentamos o medo com responsabilidade. Sabendo o que você está com fazendo. Sabedoria, sabendo o que está fazendo. É. Agora, Rose, você explicou muito bem sobre o reprocessamento, né? Sim. Sobre o inconsciente. Sim. Só que faltou a explicação do pior filme. Isso. E aí é nessa hora que se faz o pior filme. O que é o pior filme? Ah, eu entendi pior filme de outra coisa, então. É voltar várias vezes naquilo que mais te faz medo. Não, então eu entendi errado. Vou explicar o que eu entendi. Você vai me corrigir se estiver errado. Eu entendi o seguinte. O pior filme é quando vai... Vou dar um exemplo do carro que a gente bateu lá no início da conversa. Eu fui lá, bati o carro e amassou meu carro, amassou o carro da outra pessoa e eu tô atrasado para uma entrevista de emprego. O que eu entendi que é o pior filme? Na hora, no estudo que eu fiz, o pouco estudo que eu fiz da logoterapia, que na hora o pior filme é eu não vou mais ter aquele emprego. Porque já deu tudo errado para mim aqui. Não tem como mais eu chegar lá. Sim, sim. Então na hora eu já falo, perdi o emprego ali, já vai passar por outra pessoa. Sim. Naquele mesmo momento ali eu já faço o pior filme. Então eu entendi que é isso. Que o pior filme a gente faz com a pior situação que pode acontecer naquele momento. Isso é fazer o pior filme, mas você não está reprocessando. Ah, tá. São duas. Essa diferença. Você não está reprocessando. Reprocessar é voltar na situação várias vezes. Entende? É isso que faz com que o seu... É porque a gente trabalha os neurônios, gente. Se eu for explicar isso aqui agora, nossa senhora. Vai demorar demais. Mas é um movimento com os neurônios. De forma que você consegue passar várias vezes por aquela situação que é tão ruim, igual eu vou continuar dando exemplo do elevador, até você ficar mais forte do que isso.
Você fica mais forte do que o medo. Sim. E aí você volta a andar de elevador. Muito interessante. Como nosso tempo está acabando, eu vou fazer o último bloco já. Mas a gente vai marcar com a Rose de novo, porque cada um desses assuntos que ela falou aí dá um podcast, É né? muita coisa. A Muita coisa. terapia é muito extensa, né? É. E é muito. O mundo é muito bonito, né? Da terapia. Independente da terapia, né? Não estou aqui também generalizando, a gente tem que entender que cada uma, quando você vai ouvir, é muito bacana, né? É muito lindo. Rose, rapidinho, o que uma situação engraçada que aconteceu lá no seu consultório já, que você pode compartilhar com a gente, sem contar quem, algo assim que você falou, gente, isso é muito surreal. Já Ó, aconteceu? então, eu não vou dizer engraçado. Vou te dar uma forcinha. Tipo, Ah. alguém já teve um piriri lá? Acontece muito. Acontece? Não acontece. Porque o que acontece? Quando nós reprocessamos, vai para o psicossomático, a maioria das vezes, né, o corpo físico da pessoa. Reprocessar não é brincadeira, é algo sério. Sim. Então, às vezes, a pessoa, eu uso muito esse termo que, às vezes, até o próprio Ricardo brinca muito comigo, porque o nosso corpo fala com a gente. Então, dependendo do lugar onde dói, é o nosso corpo gritando. Por isso que nós temos tantas dores psicossomáticas. Então, por exemplo, às vezes eu estou reprocessando uma questão família. A pessoa começa ali a passar mal, a sentir dor de barriga. Então, dá uns peidos? E sim, pode acontecer. Inclusive, vômito é o que mais acontece. É mesmo? Pessoa querer fazer vômito. Mas eu não digo que isso é algo engraçado, porque não é. Eu já aprendi a lidar com isso, a pessoa fica às vezes pra você é normal. Pra mim é normal, então não é engraçado. A pessoa, gente, não acha ruim, até porque isso aí... Mas não fica rindo? Não, mas não são... na verdade, gente, são gases sem odor. Hum. Porque é algo ali Ainda do bem. emocional, tá? Ainda bem, Do né? emocional. Então não tem problema, mas faz barulho. Então é igual os Faz meus, barulho. igual os meus, sem odor. Ah, Senhor, vai ver. Então, assim, eu posso dizer que engraçado já foi, é porque, assim, ó, quando vai falar da parte sexual, Uhum. que às vezes a pessoa tá com vergonha de me falar o que fez, Sim. entende? Aí eu vou e penso, eu vou ter que dar uma descontraída pra pessoa entender que eu tô aqui pra ouvir qualquer Normal. coisa. Negócio normal. E aí, quando eu levo pelo lado da brincadeira pra pessoa ficar à vontade de descontrair, a maioria das vezes a gente começa rindo muito. Sim. Aí a pessoa sente a vontade e fala, é isso aí, é isso, só que eu fiquei Aí vai... né, não querendo te falar. Então, assim, às vezes as situações sexuais, às vezes é um pouco engraçado, assim. É muito bonita a profissão da Rose, eu falo com você direto, né? É linda, graças a Deus. Quando a pessoa sai de lá e... De Deus. A Rose ganha presente direto, ela chega aqui com cada delícia, Muito, chocolate, graças a um monte de Deus. coisa. Só não gosto de postar porque, né, eu As acho pessoas, chato. mas a gente acha bom demais e é um sinal de reconhecimento. E Né? isso é a alegria que a pessoa fica, né, quando ela vence traumas. Já voltamos para o nosso último bloco, infelizmente, embora seja a pessoa que vive comigo a maioria do tempo, eu queria estar com ela aqui mais tempo ainda. Já volto agora. E já voltamos rapidão, viu só? O nosso último bloco, infelizmente. E Rose, queria te agradecer mesmo, imensamente, porque aqui eu não estava como seu marido. Sim. Eu estava como Ricardo Fabre. Com a profissional terapeuta. Profissional terapeuta. E eu queria que você deixasse agora uma mensagem para ficar eternizado. Isso vai virar um corte de Instagram. Então você olha para a câmera e fala o que você quiser falar para as pessoas, o que tiver no seu coração. Olha, sempre há tempo de recomeçar. Sempre há tempo de recomeçar. Não desista de você. Você é a única pessoa no mundo que não pode desistir de você. Todo mundo pode desistir de você, mas você não pode desistir de você. Muito massa. E se a gente desistir da gente, ninguém vai fazer o que a gente faria. Só eu sei as estradas que eu passei, as dores que eu trago. Então só eu vou me respeitar da forma correta. Não adianta esperar do outro o que o outro não pode nos dar. E você já viu o nosso podcast em outras vezes, você sabe muito bem por que esse telefone vermelho está na sua frente. Sei. Telefone vermelho, ele é o telefone mágico. Com ele você fala com quem você quiser. E eu vou pedir para você fazer uma ligação para uma pessoa muito especial. Você já está até pegando o telefone, nem esperou falar. Ah, já sei do processo. Você já sabe? Então você vai ligar pro meu amigo. Tá.
tá? Meu amigo é Jesus Cristo. Sim, mas eu já ia ligar pra ele de qualquer jeito, meu filho. Eu tenho uma ligação direta com ele. Então faz ligar aí. Você sabe o número dele já de cor? Já. Ah, mas aí não tem graça. Eu ia ter que te falar o número dele. O que você vai falar com Jesus? Tô até Eu falo com curioso. ele todo dia, né? Então eu já gravei o número. Ah, então vamos lá. Jesus, nossa, falei com o senhor só de manhã, hein? Já estava sentindo sua falta. Então, eu queria te pedir só uma coisa agora. Te lembrar de novo. Me ajuda a vencer eu mesma hoje, agora na parte da tarde, porque os desafios são muitos e todas as horas eu me perco. Por qualquer coisa eu te troco. Não me deixa te trocar, não. Só por hoje que eu consiga vencer os meus desejos, os meus anseios. Por favor, Jesus. Quando eu estiver ali desviando o caminho, me puxa para trás. Me ajuda a vencer. Fiquei até sem palavras agora. Porque a gente faz a traição com Jesus o tempo todo. O tempo todo, porque eu falo que o grande inimigo que nós temos, né, somos nós mesmos. E a luta diária conosco mesmo, ela é pesada. Nossa, é uma batalha. Eu, Rose, não vejo uma outra forma de vencer a mim mesma a não ser através de Deus. Por isso que você é Por isso eu sou de missa diária, né? missa diária, comunhão A diária. missa todos os dias, porque eu entendo que através da comunhão diária é que eu encontro a força para vencer. Vamos fechar o bloco? Sim. Agora você vai ligar para você mesmo daqui a 2 anos. O que você vai falar para você daqui a 2 anos? Ou perguntar, sei lá. Eu sempre fico curioso para saber que número que eles estão discando. Esse número faz parte da sua vida. Ah, faz? 9952-3114. Lembro demais. Eu sempre disse que esse número. Esse aí ficou. É porque é através dele que eu volto lá atrás e vejo por que eu estou aqui hoje. Amém. Oi, Rose! Tudo bem? Me fala uma coisa. Venceu a si mesma? Conseguiu cumprir a missão que Deus esperava de você aqui na Terra? Nossa, eu estava louca para saber isso. Se você conseguiu. Lembrando que, se você está me ouvindo, a luta continua, né? Confia nele. Ele jamais vai te deixar. Uhul! Nossa, demais. Obrigado, viu? Essa aqui eu posso beijar, gente. Ó. Essa pode. Então eu tenho certeza que muitas pessoas, muitas mulheres que estão me ouvindo, lembra disso. O que nos faz grande é a nossa história. Amém. E todo mundo tem uma história linda para contar. Isso é muito especial, você sabe, né? Por isso que nós estamos juntos há tanto tempo, né? E vocês, quero te agradecer por você me aguentar esse tempo todo. E eu quero explicar aqui para fechar o bloco por que do 9952-3114. Esse número é um número que eu tinha de uma empresa que a gente tinha junto. Chamava Arte Manual e o número era 9952-3114. E o Matheus, meu filho, nasceu e ele aprendeu a falar esse número muito pequenininho, novinho. E ele falava 9952-3114, lembra? É. E eu falava, eu vou ter que ficar com esse número até o Matheus entender que a gente pode mudar de número e tal. Eu fiquei com esse número 10 anos, pagando caro, era caro, né? É, porque você tinha medo de que acontecesse alguma coisa com ele e ele precisasse avisar e ele sabia esse número de cor. Se você é pai, honra a missão que Deus te deu de ser pai. Seu filho é prioridade. Não é o boteco, não é os amigos, não é o futebol, não é a empresa, não é o trabalho. O seu filho, sua família é prioridade. Foi por isso que eu saí de onde eu saí e hoje está aqui o meu testemunho do meu livro. Você faz parte lembrando disso. Que muitas vezes vamos justificar aí, ó, o boteco ou até mesmo as outras escolhas que nós fazemos na vida, né? Escolhas que às vezes não é nem tão ruim, que não volta de forma negativa, igual o futebol. Não é uma coisa que volta pra gente de forma negativa, muito pelo contrário. Volta em forma de diversão, em forma de esporte, né? Que volta um bem para a saúde. Mas nós temos que entender se isso está sempre equilibrado. Se isso está sem prioridade. Porque tudo na vida tem um equilíbrio. Ou se é fuga. Temos que entender isso. Legal. Eu estou fazendo isso para ficar longe dos meus problemas
ou eu estou fazendo isso como um esporte realmente, buscando isso como lazer. Então, é isso que precisa entender, tá? Porque senão fica parecendo que isso está errado. Não. Desde que eu tenha equilíbrio, não há problema. É bom demais ter uma terapeuta em casa, né? Uma mentora igual a Rose, uma parceira, amiga, né? Isso é o dia inteiro, gente. É assim, ó, me corrigindo, me ajudando, me fazendo crescer. E eu sempre falo que nós somos parceiros evolutivos, né? A gente evolui Mas tem juntos. que lembrar que eu só estou na terapia porque você me apontou esse caminho e falou, vai. Então, é um ajudando o outro e crescendo juntos. É isso aí. Agora nós vamos desligar a câmera aqui que nós vamos fazer umas coisas ali em particular. Mentira, vou atender. Tchau, gente. Com Deus, tchau.